Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God's unchanging love. Olá, eu sou Lucas Rinaldi, muito boa tarde, que Deus abençoe muito seu dia. Estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Curta o nosso programa, aproveite o nosso programa, porque ele foi feito para você. E para começarmos bem o nosso programa, vamos ouvir um louvor, depois vamos para o nosso quadro F5 e logo em seguida uma mensagem do pastor Natanael Rinaldi Filho, que irá de encontro ao seu coração. Curta o nosso programa. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Declare mais uma vez: quero conhecer-te. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Eu sei que existe, Senhor, para mim. Glória a Deus. Este é o quadro F5. Nosso quadro é dividido em 3 blocos, sendo o primeiro a dica do dia, em seguida a mensagem e, por fim, a nossa reflexão. Hoje a dica do dia é o louvor Ele Me Ama, do Livres para Adorar. Um louvor que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, o amor de Deus. Então, vamos para a mensagem? O amor, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor é o fruto que ele deve ser semeado, ele deve ser cuidado, ele deve ser regado, plantado, e a cada dia esse amor deve crescer em nós. E nós devemos entender que somente Deus pode fazer isso acontecer. O amor é algo extraordinário, é algo maravilhoso. É muito fácil eu vir aqui falar que eu amo as pessoas que estão no meu convívio, que eu amo as pessoas que estão na minha família, mas e quando a pessoa não é tão próxima a mim, ou quando a pessoa faz algo de ruim para mim, qual é a minha resposta para essa? Então, quando nós desfrutamos de amor, quando nós somos pessoas amáveis, quando nós mostramos amor, quando nós demonstramos amor, quando nós fazemos as coisas com amor, nós sentimos prazer e bem-estar, porque isso é a essência do ser humano. Quando nós fazemos coisas boas, nós plantamos coisas boas. Quando nós somos bons com os outros, nós somos bons com os nossos próximos, nós regamos isso, porque isso é algo que é da nossa essência, algo da nossa natureza. O apóstolo João, aquele que nós lemos o livro,
é o apóstolo conhecido como o discípulo amado, porque em sua vida o que mais marcava era o amor que ele demonstrava por Jesus, o amor que ele demonstrava ali pelas pessoas. Ele sempre queria estar disposto a fazer tudo por Jesus, então ele era conhecido por ser o discípulo amado. E em sua primeira carta à igreja, ele se preocupa em definir e ensinar sobre o verdadeiro amor que vem de Deus. Como que é esse fruto do amor, então? Nós vamos ver alguns tópicos a partir de agora. Primeiro, o que é o amor? 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o próprio amor. Na verdade, a pergunta correta para esse primeiro tópico seria: quem é o amor? Deus, ele é a essência do amor, e o amor é a essência divina. O amor de Deus é sacrificial e incondicional. Isso você pode ver em Romanos 5,8. Então, o amor não é um sentimento passageiro, mas sim características de uma pessoa de Deus. O amor não é algo passageiro. Hoje eu acordei meio amor, então eu vou amar as pessoas. Se você é amor, se você tem todas essas características que vêm de Deus, você é o amor. Não é uma atitude passageira, não é algo, hoje sim, hoje não. Sabe quando você acorda meio, hoje estou meio indisposto. Não é isso, hoje eu estou meio amor. Não, o amor é algo corriqueiro, o amor é uma constância. Então, o que é o amor? O amor é uma entrega total, 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Então Deus entregou o seu Filho por amor a nós, para mostrar que o amor se doa voluntariamente. Então o amor não é algo que você conquista com coisas. O amor é uma entrega voluntária. Segundo, o amor perdoa. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então quem ama é capaz de perdoar, assim como Jesus, que nos perdoou de nossos pecados. É algo que eu sempre penso. Como eu posso negar perdão a alguém se é aquele que eu vivo, se é aquele que é o propósito da minha vida me perdoou, mesmo feito tantas coisas erradas? Então isso sempre fica na minha cabeça, que sirva de exemplo para você também. O amor é uma gratidão a Deus. 1 João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor nos faz ser grato primeiro a Deus. Então eu sempre me lembro disso. Quando eu estou fazendo algo de bom para alguém, ou algo de bom para alguém que não foi tão bom para mim, eu acredito que eu estou fazendo isso primeiro a Deus, por ser grato a Deus, porque Ele primeiro me amou. Então também ao nosso próximo nós devemos fazer isso. Por exemplo, a ingratidão é um sinônimo de desamor, é uma coisa que não vem do amor de Deus. O amor, ele é a presença de Deus. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós e é aperfeiçoado. Sem a presença de Deus é impossível amar, pois o próprio Deus, que é amor, ele deve estar presente em nós. E por fim, o amor é obediência. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem ama consegue obedecer por amor e não por obrigação ou sacrifício. A obediência, ela não é difícil se houver amor. A única forma de conhecer o amor é conhecendo o amor. E agora nós vamos ver nesse segundo tópico como amar. 1 João 4,21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, algo que eu já disse, o amor, ele não é um sentimento passageiro, mas sim uma característica de uma pessoa de Deus. O amor é o maior mandamento e também o maior dom. Guardando a palavra, 1 João 2,5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como amar? Guardando a palavra. Conhecendo o amor de Deus, 1 João 3,1,
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Então, quando conhecemos o amor de Deus por nós, aquilo que eu falei, eu sei tudo que Deus fez por mim, como eu posso não perdoar, amar alguém que fez também algo ruim por mim? Então é isso, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós sabemos o que Deus fez por nós, nós nos entregamos a Jesus, recebemos o amor dele em nossos corações. Terceiro, com atitudes práticas, 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amar não é apenas um discurso bonito. Amar são atitudes. Amar são expressões além das palavras. Quarto, nascer para Deus. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E para nós nascermos em Deus, nós precisamos permanecer em Deus. Isso nós vemos em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, o Deus permanece nele. Então, a cada dia precisamos crescer e aprender a amar com Jesus, que é o nosso maior mestre. Você pode aprender a amar, agora que você já sabe o que é o amor e como amar, que você coloque isso em prática, que você coloque nisso as suas atitudes, as suas forças. Eu sei quanto é difícil eu vir aqui falar para você amar as pessoas que não são legais com você, as pessoas que não são boas com você, ou que fazem algum tipo de mal para você. Mas isso é o que Jesus nos ensinou a fazer. Esse é o mandamento que Jesus nos deixou. Então, que com essas atitudes, com essa carta de 1 João, o discípulo amado, eu e você possamos aprender a sermos mais amáveis. E não somente com aqueles que são fáceis de amar, mas também com aqueles que são bem difíceis de amar. Por fim, chegamos à nossa reflexão do dia. E algo interessante é que as pessoas aprendem a não amar através do que o mundo faz e ensina. Hoje que nós vemos por aí é muito disso. Mas também podemos aprender a amar seguindo aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Viver em amor. Então você pode aprender a amar. E algo legal, algo que eu acho muito interessante é, por exemplo, um filho. Um filho, ele se parece com seus pais em todos os sentidos. Por exemplo, desde o físico aos hábitos. O seu pai, ele é a sua inspiração e você tem os traços dele ali, os hábitos do seu pai, da sua mãe, você começa a buscar. E quem se torna filho de Deus também deve aprender a amar, deve buscar essas características para si. Então, algo que eu tenho para a sua vida: frutifique em amor. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Então a coisa que é mais importante para Deus, a coisa que Deus mais procura em nós é o amor. É o amor que nos faz retornar à imagem e semelhança. Conheça o amor verdadeiro. Procure aprender a amar e viva as características que nós vimos hoje do amor. Muitas pessoas não amam porque simplesmente não foram amadas, então não sabem como amar. Mas quando conhecemos a Jesus, o verdadeiro amor passa a fazer parte das nossas vidas e tudo se transforma. Então, as pessoas não conhecem isso, as pessoas não entendem isso. Quando você é bom com uma pessoa que não é boa com você, aquilo com certeza acende algo numa pessoa e ela fala: por que ela está me tratando bem? O que é isso? Qual é esse sentimento? Muitas pessoas não amam porque nunca foram amadas. Lembre-se disso quando você ficar nervoso com alguém, lembre-se disso quando a raiva te pegar, lembre-se disso. Muitas pessoas não foram amadas porque elas nem sabem como é ser amados. Que você, como discípulo de Jesus, como servo de Jesus, possa ser o amor aonde você for, em qualquer circunstância, nas mais difíceis principalmente, porque são nelas que são mais difíceis demonstrar o amor. Meu irmão,
Deus ama você, que você possa amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu sou Lucas Rinaldi, este foi mais um quadro F5, nós nos vemos na semana que vem e até mais. Isaías, capítulo 41, verso 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ó Senhor, que possamos não temer e receber a tua ajuda, teu conforto, neste momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. A pergunta foi: o que significa o bichinho de Jacó? Ou, em outras versões, talvez na sua Bíblia, o verme, que é um termo mais pesado, né? Se alguém dissesse, não vou nem falar que sou eu, que você é um verme, qual seria a sua reação, hein? Jogaria pedra, né? Você é um verme. Eu sou um verme. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Sabem quem se considerou um verme? Abra em Salmo 22. Isso vai dar um conforto para o nosso ego, como já ouvimos nessa noite. No verso 6 diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quem disse isso? Hein? Foi Jesus. Esse salmo é um salmo messiânico, foi escrito por Davi. Davi também poderia se considerar um verme, um opróbrio, mas esse texto está ligado mais ao Senhor Jesus Cristo. Então, para os irmãos verem que pejorativo essa linguagem bíblica muito forte de escutarmos, mas a nossa vida, ela é uma vida cheia de bactérias. Um dos lugares que tem mais bactérias, mais de 300 espécies, é na boca. Uma das maiores descobertas da medicina foi por um holandês. O seu dente foi amolecendo e chegou uma hora que caiu. E ele era um relojoeiro. Então o que ele fez? Ele ficou curioso e começou a colocar espelhos, né? Mais espelhos, mais espelho. E quando ele ficou focando o seu dente, ele viu que tinha bichinhos ali se mexendo. Uma das outra grande descoberta da medicina foi numa aula de anatomia nos tempos antigos, onde os médicos aprendiam no cadáver e do lado tinha o hospital, onde mulheres parturientes iam ter os seus bebês. Então eles mexiam lá nos cadáveres e depois iam mexer nas mulheres para fazer os partos. Imagina! Então muitas morriam. Por que aconteciam isso? Porque não conheciam a palavra. Se você veio hoje aqui de manhã, você ouviu que já em Levítico, Deus já dava essas normas para o seu povo. Quando os discípulos de Jesus foram acusados pelos fariseus: poxa, Senhor, mas os teus discípulos não lavam a mão quando vão comer? Da onde que vinham
essa atitude, esse comportamento? Já vinha lá do Antigo Testamento, da tradição oral. Então os irmãos vejam que o desconhecimento da palavra gera ignorância. Coisas que foram descobertas somente no século XVII, século XVIII, a Bíblia já falava há muitos anos atrás, no começo. Um dos autores que eu gosto muito é o Dr. Lloyd Jones. Foi um médico inglês, um médico da realeza em Londres, e ele tem vários livros sobre essa questão da medicina, porque ele era um médico, falecido já, mas ele deixou a medicina para ser um pastor na capela de Westminster, em Londres. Então tem vários livros expostos, de várias epístolas. Então nós vemos que essa questão de bichinho é uma questão que envolve o nosso ser. A partir da nossa morte, vai sobrar só bicho. Essa que é uma realidade da nossa vida. Então, qual o valor da nossa vida? Nossa vida não tem valor no sentido anatômico da natureza humana, não tem valor nenhum, porque nós vamos virar pó, queiramos ou não, admitamos ou não. Então esse contexto aqui bíblico está colocado para mostrar as nossas limitações, o quanto nós somos frágeis. E esse texto o profeta recebeu da parte de Deus no momento em que eles estavam entre a saída, já a libertação do cativeiro babilônico. E Deus iria enviar um libertador. Esse libertador foi Ciro, o persa, que conquistou também o império dos Medas. Então ele viria como justo, não que ele fosse um justo, porque ele era um imperador ímpio, mas justos nos propósitos de Deus. Dentro dos propósitos de Deus ele era justo, é o que nós encontramos aqui no verso 3. Quando suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si. Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis, ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Então, falando deste império, que foi o império que libertou nos propósitos de Deus os judeus, os israelitas, do império de Nabucodonosor na Babilônia. Então os judeus foram para Jerusalém, e isso poderia trazer temor. E nesse contexto, o profeta recebe essa palavra da parte de Deus para transmitir ao povo de Israel. A nossa fé, ela não é baseada em crendices populares, em ideologias de gurus, de religiosidade, mas a nossa fé, ela é baseada em fatos. Isso é história, irmãos. Esse capítulo está inserido dentro da história. Se você pega um livro de história hebraico, você vai ver esse acontecimento. Ano 500, ano 600 antes de Cristo, aconteceu isso. Então, a nossa fé, ela está baseada em circunstâncias reais. E aqui a palavra de Deus, ela vai motivar, animar aquele povo. Ela vai tratar aquele povo
para não temer. Talvez nessa noite você esteja aqui com algum temor que sobreveio à sua vida, uma circunstância na sua vida, que traz esse temor. Essa palavra temor, não temas, ela é muito repetida nesse capítulo 41 de Isaías. Não temas. E o Senhor, então, através do Isaías, ele vai falar: vocês são servo meu. Vocês são especiais, são um povo que eu chamei, que eu elegi, que eu predestinei para ir às nações. Então aqui nós vemos que um servo, ele está dentro daquilo que Deus determinou, aquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Nós vemos que esta palavra, por exemplo, aqui no verso 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, define a presença e a vocação de Deus para essa pessoa. Então Deus, escolhendo, ó Jacó, semente de Abraão, meu servo. Você é servo do Senhor Jesus Cristo? Pessoas que foram servas do Senhor Jesus Cristo, servas de Deus. Nós vemos, por exemplo, esse título honroso dado para Moisés. Moisés, servo meu. Título honroso dado para Davi. Davi, meu servo. Título honroso dado para os profetas. Jeremias 7 fala sobre isso. Então, e no capítulo 42, verso 1, que está aberto na nossa Bíblia, fala do Senhor Jesus Cristo: eis aqui meu servo, a quem sustento o meu eleito. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, somos eleitos e fazemos parte da igreja do Senhor. E somos predestinados para propósitos. Não estamos sem propósito na vida cristã. Qual é o propósito que você tem na vida cristã? É só frequentar a igreja? Será que é só isso? Então precisamos, cada um de nós, e você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, o propósito de Deus é fazer de você também um eleito em Cristo Jesus. Quando nós escolhemos um determinado candidato, ou elegemos, é como se nós também fôssemos eleitos com ele. Foi o nosso candidato que escolhemos. Então ele vai estar governando porque nós depositamos o nosso voto, a nossa confiança a ele. E de uma certa forma, ele é o nosso representante. Assim, no mundo espiritual, o Senhor Jesus Cristo também é o nosso eleito. O servo eleito veio para a semente de Abraão, na nação de Israel, mas na plenitude dos tempos, o Senhor elegeu a Cristo como seu eleito. E a igreja do Senhor é a eleita do Senhor Jesus Cristo. Nós somos, então, esse povo, nação santa, povo eleito, povo escolhido, povo separado. Para quê? Para sermos sacerdotes diante do Senhor. Que privilégio que nós temos. Então, diante de certas dificuldades que nós podemos passar nessa vida, a palavra de Deus aqui estava dizendo para Israel. Veja comigo o verso 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra,
E te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo. Você que está aqui nessa noite, o Senhor tem te chamado. Que você entenda que você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. O servo está para servir ao seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo não veio aqui para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos que nos oferecer como servos do Senhor, à disposição do Senhor. E Ele vai dizer para nós: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então quem nos dá essa força não é simplesmente algo que nós podemos no plano teórico, mental. Não, é baseado em fatos. O Senhor Jesus Cristo, Ele derramou sobre nós a sua justiça, e dentro dessa justiça nós temos a promessa que somos sustentados, que nós somos ajudados pelo Senhor Jesus Cristo. Haja o que houver nas nossas vidas, nós sabemos que temos um ajudador, um sustentador, aquele que realmente nos dá força. Por isso o apóstolo Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós estamos aqui hoje com vida, de pé espiritualmente, não pense você porque é algum atributo desse verme. Não, nós temos que honrar o Senhor, glorificar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Porque se fôssemos depender das nossas forças humanas, mentais, intelectuais que nós podemos conseguir neste mundo, talvez hoje muitos de nós não estaríamos com essa disposição espiritual. Mas através de Cristo Jesus, que nos sustenta, que nos ajuda, nós podemos ter então esse recurso espiritual para que possamos vencer as circunstâncias que advêm na nossa vida. Então aqui vejam os irmãos, verso 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Está dizendo que as nações que viriam contra Israel, elas não iriam prevalecer. Essa palavra foi escrita há mais de 1000 anos antes de Cristo. E hoje nós vivemos em 2018, e para a nossa realidade a nação de Israel está lá no Oriente, cercada do mundo árabe, um tiquinho de terra, como é o estado de Sergipe, por exemplo, um pedacinho de terra, dentre de milhões e milhões de pessoas que querem tirar os judeus de lá. Mas na providência de Deus, esse povo está lá como cumprimento de profecias que estão escritas nesse livro. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós estamos aqui para crer na verdade que nos liberta, e essa verdade que nos liberta é o Senhor Jesus Cristo. Busca-las, mas não os acharás, e os que pelejarem comigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Meu irmão,
Não temas, prezado ouvinte da palavra do Senhor, não temas. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que pode temer? Qual o temor que você vai ter? A morte? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O homem de Belial, o homem sanguinário? Não. Mas nós temos que ter o temor somente a Deus. Esse é o temor, não é medo, mas é o temor santo, a reverência nas coisas de Deus, naquilo que são propriedades de Deus. E você é uma propriedade de Deus, então precisa ter esse sentimento de reverência, de temor com as coisas de Deus. Hoje vivemos numa época em que falta o temor, falta a reverência com as coisas que são solenes, com as coisas de Deus, dentro daquilo que, por exemplo, é o reino de Deus, dirigido à igreja do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque a igreja não é uma instituição humana, mas a igreja é algo que veio e vem da parte de Deus. As portas do inferno, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, quando nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então aqui diz: eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, que é o Santo de Israel. Quem é o Redentor? É o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui muito da palavra a respeito de Ruth, a função de Boaz como Redentor. E Cristo é o nosso parente remidor. Uma palavra hebraica que é difícil de traduzir, que é Gol apócrifo El, significa redentor. Isso está em Levítico capítulo 25, quando o parente próximo tinha que cumprir a lei do levirato, dando nome ao filho que nascesse do irmão morto. Então Cristo, Ele nos comprou por um grande preço, e nós somos então agora redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui existe a conclusão do que Deus quer fazer conosco. É o que está aqui no seu verso 15. Aliás, isso, no verso 15, que diz assim: eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Imagina um verme, um minúsculo, um molusco, uma bactéria, uma nanopartícula, que é um vírus, que é uma bactéria. Deus está dizendo: eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarão como a palha. Então o que significa isso? Que Deus quer fazer da sua vida um trilho novo. Sabe o que é um trilho novo? Era um instrumento de ferro que passava na terra para depois jogar a semente. Era algo forte que riscava a terra. Então Deus quer fazer de nós, de você, de mim, um trilho novo, irmão. Deus não quer que você fique parado simplesmente nas suas atitudes
de impossibilidades com relação às coisas espirituais, nos seus temores, na sua falta de fé, na sua incredulidade. Deus quer fazer com que você seja um trilho, que você reduza as montanhas em outeiros, em montes menores, e que nesse trilho possa germinar muitas sementes através da sua vida, que possa você ser frutífero na mão do Senhor. Então era isso que a palavra de Deus estava dizendo através do profeta Isaías para o povo de Israel, e também a palavra de Deus aplicada ao contexto das nossas vidas, quer fazer. Nós somos sim um verminho, não valemos nada. O que nós valemos para este mundo? Não valemos nada, somos anônimos. Mas em Cristo Jesus nós somos servos do Deus Altíssimo, e estamos aqui, mesmo sendo vermes, para traçar um trilho profundo, não um trilho profundo nos corações das pessoas, para que esses corações endurecidos, incrédulos contra a palavra do Senhor, essas barreiras sejam dinamitadas, e a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, possa transformar esses corações em vidas novas. E aqui no final dessa palavra, Deus vai transformar deserto em lugares de plantio. Você vê a terra de Israel, uma terra desértica. Israel é o maior produtor, por exemplo, de flores, irrigação nos chamados kibbutz, algo tremendo. Então, algo também no sentido espiritual que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aqui diz, no verso 16: tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. O vento sopra para onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, disse o Senhor Jesus para Nicodemos. Assim são os nascidos de novo. Nós só temos a incumbência de proclamar o Evangelho, mas quem vai dar o fruto é o Espírito Santo de Deus. E que nessa noite esse fruto ele possa estar no seu coração. Você que não conhece a Cristo ainda, que esse fruto adentre ao seu coração, para que você também possa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E aqui diz: mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Então, irmãos, nós não temos motivos para ficar tristes. Temos, por mais que passemos por privações, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque no final da história, Deus sempre tem o melhor para nós. E aí, gostou do nosso programa? E para você ficar ainda mais por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Um culto de oração, um culto dedicado à oração, mas também de estudo da palavra de Deus e de louvor. Às quartas-feiras, assim como na terça-feira, nós temos o culto de oração também, só que no período da tarde, às 15 horas. Você que tem o período da tarde livre, vem estar aqui com a gente. Às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto da família, um culto direcionado à família. Venha você e sua casa, e com certeza vocês serão muito bem recebidos e muito abençoados pela ministração da palavra de Deus. Todos os sábados nós temos alguma programação aqui na nossa igreja. Culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens, e todo último sábado nós temos a celebração da Santa Ceia. Todos os cultos às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. De manhã, às 9 horas da manhã, com um culto de escola bíblica dominical, e às 19 horas, o culto evangelístico.
um culto evangelístico dedicado a mostrar o amor de Jesus, a palavra de Jesus. E para você falar com a gente, liga aqui para a nossa secretaria. O nosso telefone é o 0 operadora 13 3232 4337. Liga aqui pra gente se faltou qualquer informação para você, ou se você quiser tirar alguma dúvida a respeito da Bíblia. E se você precisar de oração, nós também temos o nosso Disque Oração, 0 operadora 13 3224 1383. Nós estamos de plantão de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. E de segunda a sábado, das 8 da manhã às 9 da manhã, nós temos o nosso programa de rádio, o programa Panorama Bíblico. Para você ouvir a gente, basta entrar no nosso site, que é o www.iepas.org.br. Toda segunda a sábado, das 8 às 9, o nosso programa ao vivo, respondendo perguntas dos ouvintes, perguntas concernentes à Bíblia e também ministração da Palavra de Deus. Nós também temos aqui a nossa livraria na nossa igreja sede, diversos materiais, diversos livros, CDs, DVDs e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Para você adquirir qualquer desses materiais, basta você ligar para a nossa secretaria ou vir aqui em horário comercial na nossa igreja, Rua Silva Jardim, número 503. Inclusive este programa, se você quiser esse programa, basta você ligar para a gente, encomendar esse programa e você terá ele aí na sua casa. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado muito da nossa programação, porque ela foi feita para você. Eu te espero na semana que vem. Que Deus abençoe muito a semana e nos vemos até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.